Olá pessoal, nós estamos de volta com o estudo do Apocalipse, agora no capítulo 13. Nós estamos estudando sobre o governo da tríade satânica que começou lá no capítulo 12. Volta lá para o vídeo anterior do capítulo 12 e você vai ver que começamos ali estudando essa tríade do mal que vai se levantar na tribulação. Nós estamos bem perto, eu não tenho nem dúvida que estamos nos últimos dias da história da humanidade. Vamos entrar num período crítico agora, chamado a Grande Tribulação. Daqui a pouquinho o anticristo vai se revelar. O terceiro templo de Israel, que é o último sinal acerca da vinda de Cristo, do início da Grande Tribulação, que falta se cumprir. Se você dá uma olhadinha lá no Instituto do Templo, tudo já está organizado, tudo já está preparado para a construção do terceiro templo. Os sacerdotes estão todos treinados, a novilha vermelha para o sacrifício já está pronta e alguns rabinos já estão afirmando que o Messias já está por aí no cenário. Daqui a pouquinho ele vai se revelar. E nós sabemos que esse Messias que eles estão dizendo é o anti-Messias, o anticristo. Eles ainda não sabem, mas vão descobrir muito em breve. Esses capítulos 12 e 13 apresentam essas três personagens que são personagens-chave. A chave nesse drama que desenrola da última metade da Grande Tribulação. Quais são os três personagens? Vamos recordar. Satanás, que está representado pelo dragão. O falso Cristo, que é representado pela besta que surge do mar. E o falso profeta, representado pela besta que surge da terra. Vamos entender os detalhes sobre esses personagens daqui a pouquinho. Esses são os três componentes que formam essa trindade malévola, que são opositores de Deus e também opositores do seu povo aqui na Terra. Bem, nós entendemos pelas Escrituras Sagradas que Satanás é o grande inimigo da igreja e luta contra Deus e contra o seu povo. Ele nos acusa no céu e nos ataca aqui na Terra. Mas a grande mensagem do livro de Apocalipse é que Cristo venceu a antiga serpente. E esse Cristo que venceu a antiga serpente dá a vitória ao seu povo. Coisa boa, a gente tem um livro desse que traz para nós esperança. As pessoas às vezes têm medo de ler o Apocalipse, que o Apocalipse é um filme de terror. Não, nada disso. O Apocalipse é a revelação de Deus do final da história. Tudo que vai acontecer com a humanidade, qual o fim dessa trajetória caótica por conta do pecado até aqui, você vai ver em Apocalipse. Deus coloca um ponto final e ele vai abrir uma nova página, um novo capítulo, e então nós vamos estar habitando com Deus um novo céu, uma nova terra, uma esperança maravilhosa. É uma mensagem que enche o nosso coração de fé e esperança. E aí, por isso, nós vamos perseverar até o fim, porque grandes coisas o Senhor tem reservado para nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando nós lemos a Bíblia atentamente, nós percebemos que o adversário sempre opera por meios humanos. Nesse caso específico aqui do livro do Apocalipse, nós estamos vendo que ele vai agir através do anticristo e do falso profeta. O diabo está sempre usando também pessoas, governos, o sistema da educação, da cultura, da música e do entretenimento, tudo a seu favor, mas ele está usando pessoas para o seu intento maligno e Deus está usando pessoas para o seu intento santo, maravilhoso e eterno. Isso é prazeroso para nós que estamos na peleja aqui na terra, servindo a Deus, sabendo que aqui não vai ter sombra e água fresca, sabendo que aqui é apenas um momento preparatório para a eternidade. Nós estamos de passagem, nós somos servos de Deus, nós temos uma missão. Qual é a missão que Deus nos deu? Pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando essas verdades, ok? Então contamos realmente, nesse momento, com a ação do Espírito Santo na sua vida, para que você entenda essa mensagem clara do Apocalipse, que essa guerra terá um fim. Nós já sabemos, pelos estudos da Sagrada Escritura, mesmo que uma leitura superficial, que Satanás é um imitador, é um falsificador e procura controlar os homens por meio do engano. A mentira é a sua grande ferramenta. É por isso que Deus diz assim, olha, nele
nunca houve verdade, ele nunca se firmou da verdade, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Por outro lado, nós que somos servos de Deus, somos convocados a deixarmos a mentira e vivermos a verdade, pregarmos a verdade, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é a verdade. O anticristo, nesse cenário político mundial, ele vai ser um futuro ditador do mundo. Promete resolver todas essas pendências que há na humanidade, todos esses conflitos que trazem para nós essas muitas baixas, né, emocionais, espirituais e por aí vai. E o falso profeta assume o papel de ministro de propaganda política do anticristo. O falso profeta, um líder religioso que vai estar seduzindo as pessoas a servirem, a seguirem, a adorarem o anticristo e também o dragão que está por trás disso tudo. E na narrativa bíblica, especificamente em Apocalipse, nós vamos perceber que durante algum tempo o trio satânico parece bem sucedido. Mas seu império mundial começa a se desintegrar. Olha só, glória a Deus por isso. Deus está no controle, sempre esteve, sempre estará. As nações vão se reunir para a última batalha. Aí Cristo aparece e a batalha termina. Nem tem batalha, na realidade. Jesus vem com poder e ele, com a sua palavra, vai exterminar todos esses que se levantam contra Deus. É verdade, e todos nós percebemos que ao longo dos séculos, da história do cristianismo, o povo de Deus está enfrentando exatamente esse padrão de conflitos com o mal ao longo dos séculos. Vem um ditador, aí um maluco qualquer que se levanta no poder e persegue o povo de Deus. E aí foi assim com o Império Romano, antes do Império Romano, depois do Império Romano, mas não tem parado a igreja e nunca vai parar, porque o poder de Deus é quem nos sustenta e nos faz ir adiante apesar dos pesares. É exatamente assim essa batalha. Quer o governante, seja César, Hitler, Stalin, ou um humanista, agnóstico, maluco qualquer, sua fonte de poder e motivação sempre foi Satanás. Sempre foram as trevas. O governante que surge no cenário mundial, dizendo-se o salvador da pátria, promete suprir todas as necessidades e atender todos os desejos do povo, mas sempre a história termina no mesmo ponto: escravidão, e vai ser algo muito pior do que antes. Ele prometeu a paz, vem a guerra; ele prometeu saúde, vem a doença; ele prometeu proteção, vem o caos completo. Então é exatamente esse o modo operandi do inimigo desde sempre, né? E Deus aqui em Apocalipse vai colocar um ponto final nisso tudo. E nós percebemos que esse líder costuma ter um colaborador que promove seu programa junto ao povo e seduz ou obriga as pessoas a obedecerem. Submissão que, com frequência, muita frequência, beira a adoração, porque é exatamente esse o projeto de Satanás: ser adorado pelos moradores da terra. E Deus permite que seu povo sofra sobre a tirania desses governantes. Não vai ser diferente na grande tribulação, mas também dá a seus servos, dá ao seu povo a capacidade de experimentar grandes vitórias no meio dessas grandes lutas, perseguições, ameaças de morte, e até mesmo de enfrentar o martírio. Muitos foram sacrificados no passado, foram lançados aos leões, mortos à espada, espancados, feitos como tochas vivas, né, no Império Romano. Nero põe fogo em Roma, acusa os cristãos são perseguidos, crucificados e por aí vai, um martírio muito intenso. Porém, o homem ou o diabo pode tocar no corpo, mas não pode tocar na alma. Essa sim está garantida por Deus. Nosso lugar está reservado com o nosso Criador, e lá no céu, conforme Apocalipse vai dizer, não vai haver morte, nem dor, nem tristeza, nem pranto, nenhum tipo de agonia. Todas essas coisas passaram e Deus fará tudo novo. Esqueceremos absolutamente tudo que passamos aqui pelo nome de Cristo Jesus. E essas pessoas que perseveram até o fim e que não negam a Cristo, mesmo em face da morte, esses são considerados verdadeiros vencedores. Veja que
ser vencedor para Deus não é ter uma casa bonita, um carro luxuoso, morar num país de primeiro mundo e coisas desse tipo, ser famoso, ter milhões e milhões de seguidores, né, no Instagram, no Facebook, etc. Não, nada disso. Os verdadeiros vencedores são aqueles que não negaram a Cristo e perseveraram até o fim, porque eles tinham em vista uma recompensa muito maior do que a recompensa terrena, do que a fama terrena, do que qualquer outra denominação de ser bem-sucedida aqui nessa terra. E vemos que na história do cristianismo foi sempre assim. Deus permite esse ditador, persegue o seu povo, Deus dá o livramento para alguns, e aí começa um novo ciclo em que cada ditador que aparece é sempre pior do que o anterior e a perseguição é sempre mais intensa. Porém, agora com o anticristo, esse aqui vai ser o ápice. O ponto culminante de todos esses ditadores, todas essas perseguições, se dará com o surgimento do anticristo no tempo da grande tribulação, como Paulo escrevendo na sua carta. A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai falar sobre essa figura satânica que se levantará e será furioso contra o povo de Deus como nenhum outro ditador na face da terra. Bem, no capítulo 12 nós falamos sobre a figura do dragão. Se você quer recordar, vai lá no canal, dá uma olhadinha aí na explicação sobre o capítulo 12. Agora nós estamos no capítulo 13, nós vamos falar sobre a figura do anticristo e do falso profeta. Vamos ver o que a Bíblia revela sobre esses dois personagens, repito, que estão às portas. Daqui a pouquinho eles aparecem no cenário mundial. Ok, façamos a leitura então desse capítulo para a gente ter uma ideia do que está acontecendo agora. O versículo 1 diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Segura aí essas duas figuras, essas alegorias que nós vamos entender daqui a pouco. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e o grande poderio. E vi uma das suas cabeças como que ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vamos entender, então, esse quadro em que surge o anticristo, a besta que surge do mar. Nós vamos entender essas figuras que estão aqui relatadas. Fique atento, tome as suas anotações e veja como é interessante. Bem, acerca do mar, nessa figura, né, essa alegoria em que diz que a besta ela vai surgir do mar. O mar nas escrituras tem sempre a ideia de nações gentias. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 15. A interpretação fica tranquila quando ela é direta. E como é que nós entendemos isso? Nações gentias. Gentios são todos aqueles que não nasceram em Israel. Então o mundo é dividido em judeus e gentios. Judeus os que nascem em Israel e gentios os que nascem em todas as outras nações. E aí fica bem tranquilo para nosso entendimento. E de uma dessas nações, Satanás fará surgir o homem que chamamos o anticristo, né? Por isso que a besta que surge do mar, das águas,
das nações gentias. Até aqui o anticristo havia liderado a coalizão de 10 nações europeias. Né? As nações se unem, elegem um líder e ele vai liderar por um tempo. Mas agora, nesse cenário apresentado aqui, ele está prestes a iniciar uma nova carreira. Essa carreira é como ditador mundial a serviço de Satanás. Sabe o que é interessante? Que alguns líderes de algumas nações, inclusive o nosso presidente atual, têm falado da necessidade de se eleger um líder político mundial. Dá um Google aí, você vai perceber. Vai lá no YouTube e esses líderes estão falando frequentemente, hoje mais do que nunca, que precisam de uma governança mundial. Olha só o cumprimento das Escrituras diante dos nossos olhos. Estamos realmente perto do fim, não temos dúvida disso. Agora perceba no versículo 2 que diz que o anticristo ele começará como pacificador. Ele vai chegar até a resolver, aí entre aspas, os conflitos entre árabes e israelitas. Ao fazer uma aliança com os judeus, vai garantir a proteção a esse povo durante 7 anos. Essa é a promessa que ele vai fazer. E com essa proteção, Israel vai conseguir reconstruir o terceiro templo. Aonde? No Domo da Rocha. Como é que o anticristo vai fazer isso? Ele vai seduzir as nações árabes, vai prometer para os árabes que vai exterminar Israel. Está tudo embutido aqui no discurso dele. Porque os árabes jamais abririam mão do Domo da Rocha, porque o terceiro templo profeticamente vai ser construído ali, e os árabes nunca permitiriam que Israel construísse um templo ali. Israel é até proibido de fazer orações hoje, lá no Domo da Rocha. Olha só um negócio lá, ali é um barril de pólvora. Agora, esse líder vai ter essa capacidade de unir o povo árabe, né, os muçulmanos, os adeptos da Torá, os adoradores de Alá, que consideram Maomé o seu profeta maior, e vai fazer com que os judeus, que é uma oposição contínua para os árabes, vice-versa, eles possam se unir. E até os árabes vão ceder o Domo da Rocha e, no domínio do anticristo, Israel vai reconstruir o terceiro templo. Olha só o poder de persuasão que esse homem tem. Ele é mentiroso e enganador. Olha, se Satanás enganou 1/3 dos anjos em perfeição, lá na glória, né, fazendo com que esses anjos se transformassem em demônios e fossem expulsos da presença de Deus, como é que não vai conseguir com facilidade enganar um povo ou 2 nações para que elas se unam e um projeto que é inviável, impensável, possa acontecer? Construção do terceiro templo. É isso que vai acontecer. Mas, olha, conforme as Escrituras dizem, ele faz uma aliança com Israel, está tudo tranquilo, paz reinando, mas 3 anos e meio depois, ele vai quebrar essa aliança. O anticristo ele vai entrar no templo e ele vai exigir que ele seja adorado como se fosse o próprio Deus. É nesse momento que Israel vai perceber o engano da aliança que ele fez, que esse Messias, que eles acreditaram ser o verdadeiro, era simplesmente um embuste, um enganador, porque ele está exigindo adoração a ele como se fosse o próprio Deus. Então Israel quebra essa aliança e a grande perseguição sobre Israel vai acontecer como nunca houve uma perseguição, nem no templo de Hitler houve essa perseguição contra Israel, mas é para exterminar a nação de Israel por completo. Agora é interessante darmos uma parada e olharmos mais para a palavra besta que está descrita aí, né? Que esse líder mundial, ele é na alegoria bíblica, é a besta que surge do mar. Ou seja, o líder que surge das nações gentias, pagãs. Agora, essa terminologia besta para esse líder revela muito sobre a origem e o caráter desse líder. Veja que Deus não olha para esse homem como se fosse feita a imagem e semelhança do Criador. Não, é colocado como uma fera selvagem indomável, sob o controle de Satanás.
né? Porque besta, na sua origem, a palavra significa fera, uma fera indomável, uma fera violenta, né? É uma fera não domesticada. Então essa ideia que traz para esse líder essa imagem de um ser brutal, de um ser horrendo, de um ser cruel. E é isso que ele vai manifestar logo depois de quebrar a aliança feita com Israel. Porém, é bom a gente frisar de que esse líder realmente é um ser humano, que está escrito lá em Apocalipse 13, versículo 18. O versículo 18 diz que ele é de fato um homem, um homem de carne e osso como eu e você. Alguns estudiosos creem, eu também creio, de que ele já está vivo, ele já está manipulando lideranças políticas, o sistema do mundo. É ele quem está por trás de toda essa agenda maligna que está sendo imposta, né? Uma agenda que é anti-Deus, anti-família, né? É uma agenda que está empurrando de goela abaixo a ideologia de gênero e por aí vai. Então nós sabemos de todos os detalhes, de tudo que está acontecendo, de todos os levantes, né? De como a questão do movimento pró-aborto, o sacrifício de crianças, tá tudo aí envolvido. Tá? Essa agenda, não pensa você que não tem a mão do maligno. Ele já está vivo, já está atuante, provavelmente alguém já sentou ao lado dele, provavelmente alguém já fez uma refeição com ele, só que ninguém sabe ainda, ele ainda não se revelou, ele será revelado no momento que essas nações europeias, que já foram lideradas por ele, começar o projetando no cenário mundial e ele então será eleito como líder único para todas as nações. Então, assim como Jesus Cristo é Deus em carne, a besta é Satanás em corpo humano. Isso nós vamos ver lá na frente, quando o Apocalipse vai dizer exatamente isso. Aliás, João, no seu Evangelho, no capítulo 13, no versículo 2 e versículo 27, ele vai falar exatamente desse aspecto que acabo de lhes falar.